mulher de fibra, guerreira e defensora das pessoas que mais precisam e que merece mesmo o reconhecimento que o PDT encaminha para ela. É vereadora na cidade de Uberlândia, minha amiga pessoal, Cláudia Guerra. Obrigada, querido. Obrigada. Maravilhosos vocês. Vamos ligar aqui. Bom, primeiro eu vou ser bem rápida, porque são vários pontos que eu fui anotando. Tive a honra de participar de algumas relatorias junto com o André nas regionais, né? Maria Amélia é uma referência para nós. E eu fico muito feliz de ver vocês aí à mesa. Primeiro dizer que eu sou professora há 25 anos e, lamentavelmente, por alguns lugares no país, em vários municípios, foram aprovadas reformas da Previdência que conseguiram ser piores que a do Temer. Então, em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, nós tivemos uma aprovação de reforma hoje, onde uma professora, e a maior parte da categoria são mulheres em todos os lugares, uma professora vai ter que trabalhar 40 anos em sala de aula para se aposentar integral. Isso é inadmissível. Então já compra o caixão, já cai, né, ali, porque não faz o menor sentido. Então essa é uma preocupação que eu tenho e é preciso que nossos deputados e deputadas se debrucem sobre isso para que isso seja revertido. Lá em Uberlândia eu entrei na justiça, mas a gente sabe que tem muito mais força quando a gente tem as outras instâncias participando dessa história. Anotei também como preocupação dentro dos eixos, até porque se é educação integral e para a inclusão, vale lembrar que inclusão não significa ter uma professora inclusiva, né, ou uma sala. É preciso todo o sistema ser, porque senão não funciona. E nós estamos longe, anos-luz, dessa história. Então a experiência de Uberlândia, que certamente é de vários municípios, os concursos são feitos, muitos profissionais de AE, que são de apoio a pessoas com deficiência, por exemplo, declinam porque com essa reforma da Previdência ninguém mais quer a docência ou ser profissional de apoio. Então faltam profissionais nessa área. Não é só para crianças com o espectro autista, mas a gente tem também problemas com relação a altas habilidades e superdotação, que os sujeitos estão numa mesma sala, em sala de crianças, por exemplo, você tem um com TDAH, com crise de ansiedade, o outro com espectro autista moderado, o outro leve, o outro alto, e às vezes um profissional de apoio. Isso é inviável, porque se fecharam os centros especializados para pessoas com deficiência e colocaram na rede regular para que houvesse a diversidade, o convívio com essa diversidade, é preciso criar condições para essa inclusão de fato, porque senão ela não acontece. E aí você vai empurrar a criança na hora do recreio, para ela não atrapalhar o funcionamento daquela sala de aula. Isso não é inclusão. Então acho que esse é um desafio importante que a gente precisa mencionar. Foi aprovado em lei federal, e antes disso eu fiz indicativo ao prefeito em Uberlândia, que quando não é função nossa a gente indica, o Serviço Social de Psicologia Escolar dentro das escolas. Isso, se funcionasse adequadamente, com a quantidade de duplas suficientes, e aí no mínimo, uma dupla por turno numa escola. Na nossa cidade a gente tem 16 duplas para 60 mil alunos. Então, esse profissional da psicologia escolar e do serviço social, se forem uma vez numa escola, foi muito, porque às vezes não vai nenhuma vez. Então, isso faz de conta de legislação. Com certeza, esses profissionais minimizariam muitos problemas de dentro da escola. Tanto no ajudar a identificar essas questões de violência sexual, que também me interessam muito, ela falou aqui antes de mim, a questão da violência sexual aparece nas escolas, na mudança de comportamento, no ombro encolhido, enfim, e que geralmente é dentro de casa o problema. Mas não vai aparecer, muitas vezes em casa, vai aparecer na escola e a gente precisa saber o que fazer. Então eu fiz algumas leis para que a gente tenha nas escolas, por exemplo, a Rede pela Segurança das Mulheres e Crianças e Adolescentes com todos os contatos, afixada na secretaria ou em local visível, também nas unidades de saúde próximas, em bares, restaurantes. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas não sabem o que fazer, onde buscar ajuda. E por mais que haja educação permanente para os profissionais da educação, hoje tudo está sendo jogado na escola, então eles não vão conseguir, não tem como assimilar tudo. Então essa parceria, escola, movimentos sociais, o Estado, né, o Executivo, o Legislativo e a rede pública é fundamental. Me preocupa muito a questão das terceirizações. Quando as terceirizações vêm, seja na saúde, seja na educação, a gente vê problema de disparate, inclusive, de salário, de cobrança por produtividade, como se os sujeitos não fossem sujeitos, mas fossem números, né, de atendimento. E essas terceirizações, muitas vezes, são feitas com organizações religiosas.
E aí nós temos uma doutrinação religiosa hoje nas escolas públicas, na nossa cidade, Missão Sal da Terra religiosa e que está assumindo a educação. Isso é um absurdo porque é um setor estratégico. Se é pela educação que você transforma vidas, é setor estratégico, não pode ser terceirizado. Ele pode ter parcerias, mas terceirizado eu penso que é complicado. Gestão democrática já está na Constituição, mas não teve regulamentação até onde eu sei. Não há eleição para diretoras. E elas são cargos comissionados com 45% mais no nosso município. De salário que o resto, exatamente para serem paus mandados. E aí o Conselho Tutelar na nossa cidade passou vergonha. 3 no país não elegeram diretamente os conselheiros e conselheiras tutelares. E a nossa cidade foi uma delas. Ou seja, representantes é que vão... E aí quem eram os representantes principais? Diretoras das escolas, pau mandado do prefeito coronel. Então, quem elegeu o Conselho Tutelar? Diretoras comissionadas, né? Então, que não tem compromisso com a história. Então, para finalizar, se essa dupla de serviço social e psicologia estivessem funcionando adequadamente, nós minimizaríamos os casos de racismos, de bullying, que tem acontecido insistentemente, de violência sexual, de violência doméstica, que aparecem com impactos na escola. Um outro projeto importante, parada segura do ônibus. Hoje muitas escolas funcionam à noite. Então, é uma garantia de segurança para pessoas com deficiência, para mulheres, idosos e idosas, o ônibus de 10 da noite até 5 da manhã, poder parar mais próximo à casa das pessoas sem mudar o trajeto. É um projeto de lei nosso, lá em Uberlândia, que foi socializado em várias cidades, e na nossa foi visto como constitucional. Enfim. E por último, não tem como a gente pensar escola cívico-militar mais. Se você coloca gente, recurso financeiro, e se tem que pôr alguém aposentado, então vamos trazer os profissionais de educação que estão precisando complementar a renda. Jamais profissionais de outra área, nada contra Polícia Militar, que é uma grande parceira, né, de redes pela segurança e tudo. Mas cada macaco no seu galho, e nesse sentido, se é para trazer alguém que é aposentado e que está precisando, tragamos para a sala de aula profissionais de educação. É claro que a escola cívico-militar é hoje modelo na minha cidade. Você chega lá e você baba. Por que ela é modelo? Porque pôs dinheiro, pôs gente suficiente, pôs robótica e trouxe gente aposentada para ajudar com a questão da disciplina. Só que numa visão que a gente acha equivocada, que é para mexer com o pobre. Então, não à toa essas escolas são implantadas nas periferias. Corpos dóceis. Sim, corpos dóceis, Michel Foucault. Eu teria metade mais de coisas para falar, mas o tempo é pequeno. Conectividade, gente. Não tem como mais diretora, professor ficar tirando dinheiro do bolso para melhorar a internet das escolas, que é o que a gente vê na rede municipal. Então, eu acho muito importante que a gente pense a conectividade hoje, a inclusão dos sujeitos. Não tem como a gente pensar as escolas sem internet adequada, rápida, enfim, inclusive para utilizar dessa ferramenta a serviço da educação. Porque eu não acho que é tirar, eu acho que é utilizar para a educação. Não tem como tirar. É impossível a gente pensar hoje a juventude sem celular. Mas como a gente pode usar esse celular e as informações que não são conhecimento? Conhecimento é informação gerenciada, né? É fazer gestão de informação. Isso é fundamental. Eu acho que esse é o desafio, porque é fácil, você pega o celular e se toma e não pode. Agora, como utilizar as novas tecnologias a serviço dos processos de educação, eu acho que esse sim é o grande desafio que a gente enfrenta. E por último, a gente se solidariza muito com as greves das federais, das estaduais e das municipais. Estou fazendo uma articulação com o Duda. Segunda-feira nós temos uma reunião virtual com vários sindicatos da categoria, de servidores docentes, mas não só, de também técnicos administrativos que estão em greve, e é legítima, porque nem a recomposição pela inflação foi proposta, e não tem como pensar docência por amor. Chega disso, eu nem falo mais eu dou aula, eu falo eu vendo aula. Eu não dou aula, eu vendo aula há 25 anos. E dá trabalho, e é desgastante. Eu tenho calo e fendo, e 25 anos eu já não estou aguentando. Imagina a professora com essa reforma da Previdência que vai ficar 40 anos em sala de aula. É impossível. Então, valorização da educação significa educação permanente e salário. Salário com piso que não seja o teto, né? O mínimo teto, mas que seja oportunidade de desenvolvimento. E defendo também meia entrada para docentes, porque como é que a gente, sem ter condições de acesso à cultura, aos espetáculos, ao cinema, ao teatro, a gente vai compartilhar desses saberes com os nossos alunos que pagam meia? E eu vou ter que pagar inteira para ir com eles? Não tem condição. Então, também tem proposta nessa linha, e de ampliar a licença
paternidade. Antes mesmo do governo federal começar a falar, a gente já tinha um projeto. E aí é tema do Enem. Como é que eu penso? Economia do cuidado, divisão de tarefas, etc. E espaço para educação formal e informal, porque quando a professora fala, agora os meninos vão para o intervalo, a meninada, as mulheres vão arrumar a sala, tá tudo errado. Né? Então, é preciso falar assim de economia do cuidado, divisão de tarefas na educação formal e informal e entender que o vínculo com o pai, ele não é biológico, ele é de afeto e de cuidados. E não à toa que hoje a maior parte das famílias chefiadas por mulheres e mães solo e chefes de família e com dupla, tripla jornada, tendo que escolher de ser mãe, esposa, dona de casa e vereadora. Não dá. Então vamos avançar. A revolução é também pela educação formal e informal, divisão de tarefas e de cuidados. Obrigada pela oportunidade. Um beijo. Vocês estão arrasando. Metendo a colher pela educação, sempre. Obrigada, seus lindos. Muito bom. Obrigado, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigado.